Renan Santos chegou aos 4%, dependendo até 4,6%, já roçando os 5%, e isso em cenários que não existem. Eu tô repetindo isso aqui desde o ano passado e não canso de me repetir, e eu vou me repetir mais uma vez. Romeu Zema não será candidato a presidente da República. Ronaldo Caiado não será candidato a presidente da República. Eduardo Leite não será candidato a presidente da República. Ratinho Júnior não será candidato a presidente da República. Existem 4 candidaturas reais colocadas e tem uma que ainda está sendo testada. A Atlas fez 6 cenários para essa pesquisa. 5 são com Lula. Só tem um sem Lula. E esse único é o único real. E nesse único que eles fazem sem Lula, aí eles botam todas as candidaturas. Então, nós ainda não tivemos uma pesquisa testando o real. Outra distorção que a Atlas trouxe, mais uma vez, Renan Santos não sendo testado no segundo turno. Eu acho que se eles tivessem estabelecido um corte mínimo para teste no segundo turno, seria justificável. Faz 2, 3 rodadas que eles estão testando figuras como Eduardo Leite, que faz menos voto do que o Renan na pesquisa. Eles estão testando o Ronaldo Caiado, que faz menos do que o Renan na pesquisa. Eles estão testando todo mundo, só não testam o Renan. Então não é justificável. E isso tem um problema. Mal ou bem, esse teste de segundo turno ajuda a tornar mais conhecido, vai subindo a intenção de voto, acelera o processo. Esse teste faz diferença no processo de tornar o Renan conhecido. Faz muita diferença. Foram 2 pesquisas, que, se eu não estou enganado, que testaram o Renan em segundo turno, uma Real Time Big Data e uma Quest. Nas 2 o Renan marcou algo como 25%, 25%, 26%. Isso é voto pra caralho. Ajuda muito, vai aumentando o hype, vai aumentando a discussão no entorno, vai aumentando a discussão sobre viabilidade, sobre visibilidade, sobre se dá, se não dá, quem é esse cara? A brincadeira que a gente faz há muito tempo do quem é Renan Santos. Quanto mais essa pergunta for feita, mais pessoas vão conhecer e nós vamos reduzir aquela taxa brutal de desconhecimento que a Quest trouxe. 76% não conhecem Renan Santos, 74%, um negócio assim. É um troço monstruoso. Como é que você vence isso, sendo que o Renan nunca disputou uma eleição de síndico de prédio? O Renan nunca foi candidato a nada, não foi vereador, não foi deputado, nada, nada. Ninguém conhecia ele, tirando a nossa bolha, até setembro do ano passado. Aliás, até setembro do ano passado nós não tínhamos partido. Até setembro do ano passado nós vivíamos de favor. De favor. Quando o MBL queria ter candidato, tinha que pedir um espacinho no cantinho da casa de alguém, que nunca foi a nossa, para que pudesse ser candidato. É a União Brasil, quase foi o Podemos lá em 2022, mas nunca foi a casa do MBL. É o que tem pra hoje, a gente vai engolir, vai fazer de conta que tá tudo bem. A gente vai ver o Kim com 10% na disputa da Prefeitura de São Paulo e crescendo, marcando 15% em alguns cenários, dependendo do jeito ir até a 20%, e a candidatura dele ser derrubada, porque o Milton Leite tinha um acordo com o Ricardo Nunes. E aí o Kim não pode ser candidato a prefeito. A candidatura é extremamente viável, uma candidatura que teria impedido o fenômeno Pablo Marçal. Porque o Kim teria feito esses votos desde o início. Aquele circo todo não teria mudado o cenário. Mas não tinha. E daí, na falta de uma candidatura de direita decente, um picareta quase foi pro segundo turno. Por um nada não foi pro segundo turno. Por um nada. Porque cometeu um erro faltando 48 horas para a eleição. Se não é ele ir lá no Vilela e fazer aquela pataquada daquele laudo falso e ser desmentido em menos de 2 horas, provavelmente o picareta mor não acreditou que seria desmentido tão rápido, talvez tivesse ganho a eleição. Olha o nível a que chega no Brasil, com essa histeria de mídia, STF, todo mundo querer impedir a direita de verdade. Sim, a direita de verdade. Não picaretas do centrão. Não gente que vota para criminalizar a pregação cristã mais básica que existe na Bíblia. Eu tô falando de direita. Eu não tô falando de gente que vai jantar com o Dias Toffoli, que abraça o Dias Toffoli, que na véspera de ser preso oferece a vice-presidência pro Alexandre de Moraes. Não, isso aí não é direita, desculpa. Direita é outra coisa. Direita enfrenta o sistema, direita luta contra o sistema. Direita não vota um PL bizarro, que não existe em lugar nenhum do planeta como votou o Centrão ontem no Senado. Inclusive o candidato presidencial do Centrão, Flávio Bolsonaro, que está muito perto de assumir a liderança na corrida presidencial.
O Flávio votou ontem um projeto de lei que basicamente botaria na cadeia todo e qualquer pastor evangélico desse país, que botaria todo e qualquer padre desse país que ensinasse doutrina católica básica durante as homilias. Foi isso que o Flávio votou ontem. Não só o Flávio, Sérgio Moro, a bancada conservadora inteira, aquele palhaço do Cleitinho também, todo mundo. Essa é a gente que ainda faz os votos do eleitor de direita, porque o eleitor de direita, lamentavelmente, segue sem ter uma expressão própria nas urnas. Jair Bolsonaro, que se apresentou como o cara que ressuscitou a direita, sequestrou esses eleitores, convenceu eles de que ele era a única direita possível, plausível, viável. E o que ele entregou em troca? Centenas de presos lá no 8 de janeiro, entregou a promessa de uma intervenção militar que nunca veio, entregou famílias divididas em guerra entre si, com coitados indo pra frente de porta de quartel, passando o final do ano, passando frio, passando fome, cagando em banheiro químico. Foi isso que ele entregou. É isso que essa direita entregou. Entregou o Clezão morto na Papuda, entregou a Débora do Batom presa por meses. Tudo isso também é responsabilidade de uma direção política incompetente. O Brasil só caiu na mão de um sociopata autoritário que estabeleceu um regime de exceção porque aqueles que se apresentam como direita, que se apresentaram como direita e que têm monopolizado esse campo político no Brasil, têm sido de uma incompetência abissal. Uma incompetência que fez um presidente eleito com 60 milhões de votos ser incapaz de criar um partido político. Incompetência. E o tiozão e a tiazona do Zap podem chorar à vontade. O TSE não deixou, o sistema não deixou. E aí só perguntem educadamente, que não adianta discutir com essa gente. Eles são infensos a argumentos racionais. Mas pergunta, TSE não deixou quando? Em que momento que as assinaturas foram apresentadas e o TSE disse não? Em que momento que o sistema disse não? Esse momento nunca ocorreu. Como também não ocorreu a competência mínima para a coleta de assinaturas do famigerado e finado Aliança pelo Brasil, a viúva porcina da direita brasileira, aquele que foi sem nunca ter sido, o partido que morreu antes de nascer. O bolsonarismo foi talvez um período de amadurecimento necessário para a direita brasileira. É possível que a verdadeira direita brasileira não estivesse pronta para ter partido ainda em 2018, não estivesse pronta para ter candidato em 2018, e aí eu me socorro das palavras do filósofo, professor e grande sábio Olavo Luiz Gonzaga Pimentel de Carvalho. O Olavo dizia: presidência antes de ter partido, presidência antes de ter militância, presidência antes de ter quadros, presidência antes de ter intelectuais, presidência antes de ter produção intelectual, é ejaculação precoce. Sim, foi uma grande gozada nas coxas do governo Jair Bolsonaro. E essa gozada nas coxas termina com essa coisa bizarra de sucessão familiar. Tipo, vamos tratar o país como um grande empreendimento. É a bodega da família. O pai começou, agora passa pro filho, depois nós passamos pros netos, daqui a pouco vem a Laurinha, os filhos do Flávio, os filhos do Eduardo. Vamos indo, passando de geração em geração. Uma monarquia familiar não declarada e sem muita responsabilidade. Para fazer o que? Só Deus sabe, para tirar o PT. Esse ainda é o grande argumento, o grande muro que segura a liderança de Flávio Bolsonaro. Porque nós temos um governo que já passa dos 50% de rejeição, um governo com números ridículos, um governo que as pessoas não veem a hora de ver pelas costas. Só que as pessoas temem. E se o Lula se reelege? E se o Haddad ganha a eleição? Já vai diminuir um pouco desse medo a hora que eles trocarem o candidato, e sim, eles trocarão o candidato. Lula tem muitos defeitos, Lula tem muitas idiosincrasias, mas não consta na carreira política do Lula absolutamente nenhum momento em que ele tenha cometido harakiri político. Mas o Lula disputou 94 e 98 sabendo que ia perder, sim. E foram disputas inteligentes. Em 94, ele garantiu que o campo de esquerda continuasse hegemonizado. Mesma coisa em 98, forçando o Brizola a ser vice dele. Foram essas derrotas que viabilizaram a vitória dele em 2002. Ele não foi para perder por perder. Ele foi para garantir que não surgisse alternativa. Ele foi para garantir que o campo dele continuasse ocupado e não viesse ninguém a tomar o espaço que a duras penas ele construiu entre o final dos anos 70 e os anos 80 como um todo.
O Lula não vai pra disputa maluca. Tem uma história muito boa de 99. Comecinho de 99, começa uma guerra interna dentro do PT, com grupos de esquerda petista pedindo fora FHC, logo depois da reeleição. Ah, porque foi estelionato eleitoral, porque a reeleição é golpe, porque ele acabou com a paridade cambial, então foi um estelionato eleitoral, merece impeachment. E isso foi a voto na Convenção Nacional do PT. Lula e Zé Dirceu se articularam e por 2 ou 3 votos, foi apertado, não foi fácil. Derrotaram a ideia. Nós não vamos puxar fora FHC agora. Nós vamos esperar, o governo já estava em crise, o governo já vinha num momento ruim, deixa ele tocar esse governo na merda, que em 2022 vai cair no nosso colo. Deu certo, obviamente eles não fizeram como os bunda moles do PSDB, eles não ficaram esperando sangrar, eles aumentaram o sangramento, eles bateram duro, bateram forte. Dilma Havana Rousseff, que era secretária de Energia do Rio Grande do Sul nessa época, do governo do estado do Rio Grande do Sul, gestão Olívio Dutra, a Dilma deitou em cima do governo na crise do apagão, mas deitou, expôs o governo em rede nacional. Então o PT também fez o dele, mas sem pedir fora FHC. Por quê? Porque o Lula sabia que era suicídio político. Porque alimentar a imagem de um Lula golpista, de um Lula que não respeitava as instituições, que não respeitava o voto, que não respeitava a democracia. Então ele cuidou, ele preservou sua imagem. Lula também sempre cuidou muito de preservar seu capital simbólico. É algo que ele sabe muito bem como fazer. Não é à toa que esse Lula, que é rico, desde o início dos anos 80, antes de ter qualquer mandato, antes de se eleger deputado federal, antes de ser constituinte, antes de qualquer coisa, o Lula é um homem de classe média alta, para não dizer rico, desde que ele foi presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, lá no ABC Paulista, no final, em meados dos anos 70, ali quando ele assumiu a presidência. Desde ali ele é um homem de classe média alta, casa própria, carro próprio, dinheiro no banco, férias anuais, contas pagas pelo sindicato, família bem encaminhada, tudo redondinho, tudo organizado. Depois que o sindicato parou de fazer isso, o PT passou a fazer isso por ele. Mas, como o Lula manja de capital simbólico, o que ele faz? Nos discursos ele vai alimentar a imagem do homem pobre, a imagem do cara que passou fome. Quando é criticado, não, porque eles não aceitam que um homem vindo do povo tenha chegado tão longe. Mesmo na presidência, o cara já pôde rico, patrimônio declarado de 10 milhões, ele continua insistindo nessa retórica da pobreza, porque é o jeito de ele manter a base dele mobilizada, porque é o jeito de ele manter a galera dele, porque é o jeito de ele manter o coitado lá do interior, lá de Garanhuns, terra de onde ele veio, mobilizado, orgulhoso. Não é um de nós que está na presidência. Não é, faz muito tempo que ele não é um de vocês. Mas ele cuida deste capital simbólico, ele sabe a importância disso na hora de converter voto. Esse Lula não vai correr o risco de torrar o capital simbólico tomando uma coça nas urnas. O Lula sabe, e o que nos ensinou isso foram 2 eleições, 2018 e 2022. Até 2018, se você conversasse com politólogos, com marqueteiros, com os caras dos institutos de pesquisa, todos eles te diriam: 45% de rejeição é proibitivo, ninguém se elege com 45% de rejeição. Só que aí 2018 trouxe um cenário diferente. Botou 2 caras no segundo turno com mais de 45% de rejeição. O Bolsonaro chegou a roçar em 50 e tantos por cento de rejeição no primeiro turno. O que aconteceu no segundo turno? Um cálculo de qual rejeição era maior. Qual rejeição era maior? Tá, eu rejeito o Bolsonaro, mas nesse contexto, o Lula tá preso, o PT é um partido de ladrão, esses caras quebraram o Brasil, a Dilma sofreu impeachment. Eu rejeito mais o Lula ou esse bronco do Bolsonaro? Não, eu rejeito mais o Lula. Então, o eleitor, na média, foi lá e votou no Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhou a eleição com mais de 10 pontos. Em 2022, o efeito se repetiu. O Lula também tinha mais de 50% de rejeição. No segundo turno, o que aconteceu? O eleitor calculou: não, eu rejeito esse ladrão, eu sei que é um partido de ladrão, eu sei que são quadrilheiro, eu sei que a Dilma foi empichada, mas eu vou votar nele porque é menos pior do que o Bolsonaro. Então o Lula já sabe que essa conta da rejeição não se aplica. Hoje o Flávio aparece com 55% de rejeição, uma rejeição muito perto com a do Lula. Muito, muito perto com a do Lula. Só que, e se vão 2 caras com isso tudo de rejeição pro segundo turno? O eleitor vai definir com base na rejeição maior. E hoje a rejeição maior é da memória mais recente. O Lula sabe de tudo isso. Vou dizer um negócio pra vocês: o Lula entende mais de política do que eu, do que vocês, do que a soma de todo mundo que tá aqui assistindo essa live. Entende mais de pesquisa, entende mais de comunicação, entende mais de tudo.
A presidência recebe briefing diário na mesa dela, eu já falei isso aqui algumas vezes, com tudo que é pesquisa que vocês possam imaginar, com mais 5, 6 pesquisas diferentes, metodologias diferentes, com clipping de veículos de imprensa, com o diabo. Esses caras têm tudo que vocês possam imaginar na mão. Então o Lula tem claro que ele não tem a menor chance nessa eleição. O que Lula e Dirceu vão fazer? Primeiro, preservar o capital simbólico do Lula. Lula sai sem ter sido derrotado. Lula sai sem o povo ter virado as costas para ele nas urnas. Pelo contrário, desde que venceu a primeira, só venceu nas urnas. E deixa um sucessor, que já está queimado também. Que já vem queimado. Fernando Haddad perdeu a reeleição da Prefeitura de São Paulo em 2016, a presidência em 2018, o governo de São Paulo em 2022, foi o governo de São Paulo em 22 ou o Senado? Nem lembro que diabo. Ele vem de uma sequência de derrotas. O Haddad virou uma máquina de perder eleição. Então por que o PT vem com o Haddad? É um raciocínio lógico e simples e fácil de entender. Daria para tentar queimar etapas? Guilherme Boulos vai ser filiado agora ao PT. Daria para queimar etapas e lançar Boulos? Daria, mas corre o risco de queimar um ativo novo, porque Boulos é novo em termos de idade, e já começar a fritar esse cara, então deixa abaixo. Ricardo Nunes caminha para encerrar seu mandato na Prefeitura de São Paulo. E se o cenário em 28 for propício a ganhar a Prefeitura de São Paulo? Aí talvez seja a hora de ganhar com Boulos. Aí ganha a Prefeitura de São Paulo e avalia a disputa presidencial de 2030. Ganha o terceiro maior orçamento do Brasil, menor apenas do que o do governo federal e do governo do estado de São Paulo, e dali repensa. Se não, vem com Boulos em 2030. Queima um ativo que já está queimado, usa o Haddad de fusível. A eleição está perdida. Ali no PT não tem ninguém bobo. Aliás, boa parte do que eu acerto aqui com vocês é porque eu aprendi com eles, tá? Eu fiz curso com eles, a minha formação foi com eles. Então, a formação ali é muito boa. Cria quadros muito bons. Educa muito bem. Eles sabem que a eleição está perdida. Eles vão lutar até o fim, eles vão tentar forçar o uso da máquina, eles vão vir com medida populista, com medida eleitoreira. Nada mais funciona. Eles não têm ingerência sobre o cenário de guerra global, eles não têm ingerência sobre o preço do petróleo, eles não têm ingerência sobre as sanções globais em Rússia, Irã. Eles não têm ingerência sobre nada disso. Não há milagre possível que mantenha o petismo na presidência. O que eles podem fazer? Perdem a eleição presidencial com o mínimo de dignidade, elegem uma grande bancada, preservam alguns governos no Nordeste e torcem para que em 2028 nos Estados Unidos Donald Trump seja incapaz de fazer um sucessor e pensa com cabeça de petista agora, petista inteligente. Tô falando de Zé Dirceu, tô falando dos grandes estrategistas. Olha o cenário hoje. O que parece mais provável, o Trump fazer o sucessor ou não? Se vocês me perguntassem há 3 meses atrás, até iniciar essa guerra do Irã, eu diria, já era. É só ir pro abraço. JD ou Marco Rubio estão eleitos. A guerra começa a gerar problemas. Eu tava vendo o preço da gasolina ontem nos Estados Unidos disparou. Isso é crise doméstica. E isso acontece com toda e qualquer guerra, tá? Não é que o Trump fez uma senhora cagada. A pergunta é se o americano médio vai achar que valeu o sacrifício para salvar o mundo, para salvar Israel, ou se o sacrifício está muito pesado dentro de casa. Então, para um petista pensando em estratégia de médio prazo, não parece sonhar muito que os democratas possam vencer em 2028. E nós estamos vivendo um círculo de revezamento no Brasil. 2016, Trump eleito. 2018, Bolsonaro se elege presidente do Brasil. 2020, Trump perde a reeleição. 2022, Bolsonaro perde a reeleição no Brasil. Lula eleito, com Biden na presidência. 2020 o Trump perdeu. 2022, com Biden na presidência, Lula eleito. 2024, o Biden fora da reeleição, os democratas perdem. Trump se torna presidente. 2026, eleição. Quem que é o favorito até agora? O que eles não contam? Pode dar ruim. Pode acontecer um fato novo. Pode ser que as pessoas cansem. Pode muita coisa acontecer. A principal eu trouxe ontem aqui, inclusive falei para vocês e vou fazer questão de tratar disso de novo hoje com os números da Atlas. Quando eu gravei o meu short ontem falando sobre a curva de saturação, eu não tinha os números da Atlas ainda.
Eu vou colocar a Atlas aqui, nós já vamos começar a leitura, depois nós fazemos mais comemoração. Vamos aproveitar que nós estamos fazendo análise aqui. Atlas na tela. Pesquisa Atlas Bloomberg de março de 2026. Metodologia amostra, nada disso do que não nos interessa. Primeira tela que nos interessa. Aprovação do presidente Lula. 53,5% desaprovam, 45,9% aprovam. Um gap já de 8 pontos praticamente. Aqui está a curva de aprovação e vocês veem, o Lula teve um momento de rejeição entre novembro de 24 e esse momento durou até julho de 25. É quando as curvas se cruzam, aí em agosto ele passa à frente ou aprova em relação ao desaprova, depois em setembro cruza, em outubro descruza, novembro se mantém, aí cai, aí são 3 meses seguidos com 49% de aprovação e 51% de desaprovação, o que na prática um empate técnico. E aí a boca do jacaré abre. Em fevereiro vai a 52% a desaprovação e em março chega a 54%. Sobe 3 pontos percentuais entre janeiro e março a desaprovação. Ao mesmo tempo a aprovação despenca, sai de 49% e vem para 46%. Ou seja, as pessoas estão deixando de aprovar e indo para a desaprovação. Aí aqui por segmento e tal... Avaliação do governo Lula. Isso aqui é desesperador. Isso aqui matou a candidatura. Não tem o menor risco de dar certo. 49,8% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Apenas 40,6% dizem que o governo é ótimo ou bom. A mesma abertura de boca de jacaré que nós observamos lá na prova e desaprova, nós observamos aqui entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Ótimo e bom sai de 47 para 41%. Uma perda de 6 pontos percentuais entre dezembro passado e agora... Não, isso aqui é janeiro. Ele abriu o ano com 47% de ótimo e bom e perdeu 6 pontos. 6 pontos. E o ruim e péssimo sai de 48 para 50, um crescimento de 2%. 2 pontos percentuais. Essa repetição hipotética aqui essa repetição hipotética do cenário de 2002 é engraçada, tá? Ela não tem utilidade prática nenhuma, mas ela mostra o quanto o governo tá na merda. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro faria mais votos que o Lula. É bom a gente lembrar de uma coisa. O candidato é o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro aparece direto, o Eduardo Bolsonaro tá nas redes, o Carlos Bolsonaro é pré-candidato a senador aqui em Santa Catarina. Com tudo isso, gente, Jair Bolsonaro está preso e mudo, calado, há coisa de uns 4, 5 meses. O cara foi preso e silenciado. Antes de ser preso, ele já tinha sido silenciado. Ele não fala com aliados, ele não dá uma entrevista, ele não baixa uma palavra de ordem, ele não faz uma única crítica ao governo. Esse cara preso, emudecido, lutando pela própria vida, com a saúde em cacareco, com as pessoas vendo ele ser internado, passando mal, quase morrendo. Esse cara lideraria a corrida presidencial com quase 45%. Vocês têm noção do que isso representa? Do quão na merda o governo tá? Aí nós vamos para os cenários testados aqui pela Atlas. Eu já vou abrir aqui só um pouquinho. Eu vou colocar na tela o cenário testado pela Atlas e eu já vou ler para vocês aqui porque eu fiz a redistribuição cenário a cenário só na base da matemática, tá? Só na base da matemática, sem ponderação. Cenário 1, Lula tem 45,9, Flávio tem 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1, Aldo Rebelo 0,6. Branco e nulo 1,9, não sabe 0,3. Eu já chamei atenção aqui em outras lives analisando pesquisa da Atlas, que a Atlas de algum modo diminui de maneira brutal, comparado com Quest, comparado com Real Time Big Data, o branco e nulo e o não sabe. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é a metodologia de pesquisa online. Que se o eleitor tem todas as opções na frente dele com tempo para clicar, para analisar, para pensar, para clicar, sem pressão do entrevistador na frente dele, sem tempo, sem qualquer constrangimento, ele acaba escolhendo mais. O fato é que a Atlas vem de uma alta taxa de acerto no Brasil e no mundo.
Então, a Atlas diz que o Lula tem 45,9, quase 46, o Flávio 40,1, Renan 4,4, Caiado 3,7, Zema 3,1. Eu quero chamar a atenção aqui para esse fiasco que é Romeu Zema. Se Romeu Zema fizesse 60% dos votos em Minas Gerais, só em Minas Gerais, pela ponderação demográfica do eleitorado, ele apareceria com 6% nas pesquisas. Ele precisaria repetir só o que ele fez na urna em 2022, como candidato a governador. Ele se reelegeu em primeiro turno com 56% dos votos. E a gente sabe, quem tá nesse game há mais tempo sabe que tem um negócio que é simples. O eleitor, o cara é governador do estado, ele pode nem ter votado no cara e nem simpatizar muito, mas ele tende a querer votar no cara para presidente porque é como se o estado estivesse chegando à presidência. Vai acontecer isso com o Caiado em Goiás, vai acontecer isso com o próprio Leite em alguma medida no Rio Grande do Sul. O cara ter 3,1, o cara não conseguir repetir o que ele fez na urna em 2022, isso é fiasco. Gastando o que gasta com publicidade, tendo duplicado a dívida do Estado, quebrou o Estado com aquele papinho fiscal. Dei uma olhada em quanto era a dívida quando o Zema assumiu em 2019 e quanto é hoje. E aí o cara 3,1 com tudo isso. Aí eu vou trazer os números ponderados, espera aí. O que são esses números ponderados que eu fiz aqui? Eu basicamente tiro as candidaturas de Caiado e Zema, que não serão candidatos, e redistribuo os votos. Na redistribuição, Lula iria para 50,4, Flávio para 44,1, Renan para 4,8, Aldo para 0,7, Branco Nulo subiria para 4,2 e não sabe, fica em 0,5. Aí nos quebradinhos ali. Vamos para o segundo cenário da pesquisa Atlas. Cenário número 2 na tela. Se esses fossem os candidatos em quem você votaria nas próximas eleições: Lula 45,5, Flávio 42,4, Renan roçando os 5, 4,6, Zema 3,7, Eduardo Leite 1,2. Já tem uma piada deles, testam o Leite no segundo turno e não testam o Renan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o resultado, o real, tirando o Zema e Leite. Vamos lá ver como é que fica sem Zema e Leite nesse cenário número 2. Lula vai a 48,8, Flávio com 45,4, Renan com 4,9, quase chegando no 5, Aldo 0,9, Branco Nulo 1,7 e não sabe fica em 0,3. Vamos para o cenário de número 3. Chegamos à metade do cenário. Cenário de número 3 aqui na tela. Cujá, desistente Ratinho Júnior. Lula tem 45,7, Flávio Bolsonaro 40,6, Renan Santos 4,5, Ratinho Júnior 3,4. Nesse caso aqui podemos dizer, inclusive, para além da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 1 ponto percentual, tá? Então, mesmo que o 1 ponto ali saia do Renan e vá para o Ratinho não passa o Renan. O Romeu Zema 3,3, Aldo Rebelo 0,7. Reponderado aqui sem Ratinho Júnior e Romeu Zema. Lula 49,9, Flávio 44,4, Renan Santos 4,9, Aldo Rebelo 0,8, Branco e Nulo 1,7, não sabe 0,3. Cenário 4, vamos para o cenário número 4. Se esses fossem os candidatos em quem você votaria nas próximas eleições para presidente: Lula, 45,6, Tarcísio, 33,3, ainda o trade Tarcísio, Jesus. Zema, 6,2, Renan, 4,6, Caiado, 4,2. O Zema cresce no cenário que o Flávio sai. Parece que há uma simpatia num setor do eleitorado do Flávio por Romeu Zema. Renan 4,6, Caiado 4,2, Aldo 0,6. Vamos para o cenário de número 5. Cenário número 5. Lula, aí Flávio e Tarcísio, aí o coitado do Tarcísio é uma situação vergonhosa, tá? Lula 45,7, Flávio 35,8, Tarcísio 7,9, Renan 4,3, Caiado 2,8, Zema 1,6, Aldo 0,5. Por fim, o cenário com Haddad. Por fim, o único cenário testado aqui com Fernando Haddad. Flávio Bolsonaro marca 40,1, o Haddad marca 37,6, ou seja, com Haddad, Flávio Bolsonaro lidera. Renan marca 4,5, Caiado 3,9, Zema 3.
Aí com a reponderação aqui desse cenário, o Flávio faz 48,20, Haddad faz 45,19, Renan faz 5,41, Aldo Rebelo 1,2, Branco Nulo 7,2 e não sabe 4,8. Sobe bastante aqui o branco e nulo nesse cenário, vai a 6% no normal com todos os candidatos, e se reponderar ele vai para 7,2, não sabe, também sai de 4 sem reponderação e 4,8 reponderando. Partido Missão, única esperança do Brasil. Quem sangrou nesse asfalto sabe bem.